Oi, gente, e aí, como é que vocês estão? Estamos aqui hoje para mais um vídeo interessante, né, que vamos fazer a comparação entre a Bíblia versus Lei da Atração, né? E como eu falo sempre para vocês, quando eu me conectei a esse assunto, Lei da Atração, eu pude perceber que tudo que eles falam está interligado com o que Jesus já falou. Isso já é um assunto milenar. Tudo que Jesus falou, tudo que os discípulos falaram, tudo aquilo que está agregado na Bíblia é o que hoje os cientistas, os estudiosos, os teólogos, enfim, eles colocam hoje como lei da atração. Isso nada mais é um nome, esse nome lei da atração é um nome só para chamar a atenção das pessoas. Mas o que acontece? Tudo isso já é explicado na Bíblia, claro, de uma forma diferente. Como assim, Carla, forma diferente? De um ponto de vista diferente, para quê? Para que você realmente não fique sabendo da verdade. Você tenha um entendimento meio que distorcido, né? E aí é onde você não avança, porque a palavra do Senhor, ele já é o mapa do tesouro. Gente, realmente a palavra do Senhor é um mapa do tesouro. E quando a gente consegue interpretar, discernir tudo que está escrito, as coisas fluem e a gente chega ao tesouro. Tá bom? Então, o nosso assunto de hoje é a dinâmica da fé. E quem já ouviu falar sobre esse assunto de lei da atração, vai ver que eles falam muito em questão de que você não pode perder, que você tem que manter o foco ali naquilo que você quer, no seu objetivo, e você não pode ter pensamentos negativos, como, será que vai acontecer mesmo? Será que não vai? Que eles chamam isso de efeito Zenão. É como se você colocasse um bolo no forno e, em vez de você ficar esperando o tempo do bolo, que geralmente é 40 minutos, né? As donas de casa aí sabem disso. Em vez de você esperar os 40 minutos, você fica toda hora abrindo o forno para ver se o bolo realmente está assando. E isso prejudica no processo, né, da finalização do bolo. A mesma coisa é aqui na Bíblia. A Bíblia nos explica que a fé é a certeza. E eu vou ler esse versículo aqui para vocês, que está escrito aqui em Hebreus, capítulo 11. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 3. E o versículo 3 eu acho muito interessante. Mas vamos aqui continuar. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 ao 3. Que diz assim, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Olha que interessante. Porque por ela, versículo 2, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E vamos para o versículo 3, que eu acho mais interessante. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se não vê foi feito não foi feito do que é aparente. O que eu quero dizer com esse versículo? Vamos lá para o versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera, mas a gente não está vendo. Essa é a dinâmica da fé. Gente, quando a gente entende que já tem algo chegando para a gente já tem certeza. A gente não quer saber se tem alguém falando pra gente assim, isso não vai acontecer, isso não vai chegar até você, não é pra você e tal. Quando você tem a certeza, acabou. A mesma coisa é a dinâmica da fé. Quando você tem base na palavra e a palavra te garante que aquilo ali vai chegar para você, pode ter certeza que vai chegar. Vou dar um exemplo bem claro. Quando você faz uma compra aí pela internet, né? Tem vários meios aí, né? A Shopee, a Shein, a Amazon, o Mercado Livre, enfim. Você fez o pagamento, você fez a compra, mas você vai esperar chegar, não é verdade? Mas você sabe que o pagamento já foi aprovado, você sabe que aquela mercadoria já é sua. O que acontece? Você fica com medo? Você fica assim, será que vai chegar? Será que não vai? Não, porque você já tem a certeza que é seu. A mesma coisa é a dinâmica da fé. A Bíblia diz que quando a gente pede com fé, crendo que já recebeu, aquilo já é nosso.
Só que o que acontece? E é o que eu sempre falo aqui, eu não gosto de dar vazão ao inimigo. Eu coloco, existe, mas eu não vou dar vazão a ele. Então, o que eu sempre vou falar aqui no canal? O anjinho do bem e o anjinho do mal. E o que acontece? O anjinho do mal, ele costuma trabalhar com cenários. O que acontece? Você está pedindo por algo, você pediu por algo e aquilo já está vindo para você. Gente, entenda, quando você pede, você está gerando, certo? E aquilo vai vir para você. Só que aí, como eu estou dizendo, o anjinho do mal, ele trabalha com cenários. Aí começa a acontecer umas coisas assim meio estranhas, meio complicadas, parecendo que não vai acontecer. E aí você vem e faz o efeito Zenão que eles falam na lei da atração. Que é o quê? Você começa a ficar com dúvida. Só que a dinâmica da fé, que a Bíblia diz é o quê? A fé é a certeza daquilo que você está esperando. É a certeza. Você tem que ter a convicção. Eu pedi, Deus já me ouviu e vai chegar para mim. Essa é a dinâmica da fé. Só que aí o inimigo, né, o anjinho do mal, o que ele faz? Ele começa a trabalhar na sua mente para você começar a duvidar. Esses cenários complicados que começam a acontecer é justamente para isso, para você confessar. Porque quando a gente confessa, a gente dá legalidade. Então, o cenário começa a ficar diferente para quê? Para que você confesse que você está perdendo a esperança, que você já desistiu. E aí o anjinho do mal, ele tem poder de roubar a sua bênção, de roubar aquilo que você quer. Mas quando você fala assim, não, eu confio que vai chegar. Declare. Quando você fala, você está declarando e você está dando legalidade para que Deus trabalhe em seu favor, para que Deus faça aquilo chegar até você. Vou dar um exemplo mais específico da Bíblia. Todo mundo conhece a oração de Daniel dos 21 dias. Daniel, ele determinou no coração que ele ia orar até a bênção chegar, certo? E exatamente aconteceu com 21 dias. Podia ter acontecido com mais? Podia, mas a bênção chegou com 21 dias. Só que a Bíblia vai dizer lá em Daniel que o anjo, quando a bênção foi liberada, né, o que aconteceu? O anjo chega para Daniel no 21º dia e fala assim, ó, Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia eu ouvi sua oração. Mas o príncipe das trevas me prendeu nas regiões celestiais. E aí a Bíblia conta com mais detalhes que houve uma guerra, né, entre anjos, né, o anjo do mal e o anjo do bem. E foi quando Deus envia o arcanjo e consegue libertar o anjo para levar a bênção, a resposta para Daniel. Vamos conjecturar aqui comigo. Será que se Daniel, naqueles 21 dias, ele pensasse assim, ó, acho que essa resposta não vai chegar não. Eu acho que essa bênção que eu pedi não vai chegar, eu vou desistir de orar. Ele ia perder a bênção dele, gente. Gente, porque o mundo espiritual, ele trabalha de acordo com o nosso posicionamento. A gente precisa aprender a determinar que aquilo vai chegar na nossa vida e crer. Continuar crendo. Quando a gente continua crendo, a coisa acontece. Mas por que muita gente fala assim, isso não acontece comigo, as coisas não acontecem para mim? Porque você coloca a incredulidade. Você perde a sua fé. E aí é que as coisas não acontecem. Gente, se eu fosse tirar um tempo aqui para contar para vocês o tanto de testemunho que eu tenho, de coisas que eu determinei no coração, e eu já sabendo, né, como é que funciona o mundo espiritual, que as coisas começam a ficar mais difícil, e eu tinha perdido minha bênção, mas como eu já conheço, eu persevero e alcanço o que eu quero. Porque eu não fico lá abrindo o forno toda hora para ver se o bolo vai vir, não. Eu só acredito e eu tenho paz no meu coração, porque eu sei que a palavra do Senhor é fiel. Então, quando a gente confia,
no que está escrito, né? Que Deus ele é fiel para se cumprir a palavra dele. Quando a gente confia que Deus está trabalhando em nosso favor, a bênção vem. A bênção vem. O que você está pedindo vem. Olha bem, Gente, o povo está aqui fazendo uma zoada aqui, acho que vai sair no vídeo, mas não tem problema nenhum. O que acontece? Quando a gente mantém essa fé acesa, quando o inimigo vem, sopra no ouvido e a gente fala, não, eu confio que a minha bênção vai chegar, eu confio que essa bênção é minha, eu tenho certeza que ela é minha. Gente, acabou. Vou dar um exemplo mais específico para vocês. Eu já estou organizando esse tema, eu quero fazer um vídeo só falando sobre isso. Olha bem, vamos lembrar de quando Jesus estava no deserto. Olha bem, a Bíblia vai dizer que depois, né, do processo de Jesus no deserto, o inimigo vai tentar Jesus. Sabe como o inimigo é tão ousado, gente? Sabe como foi que ele foi tentar Jesus? Com a própria palavra. Só que, sabe o que eu acho interessante nesse assunto? É que Jesus, ele não expulsou o inimigo. Sabe o que foi que Jesus fez? Resistiu. E sabe como foi que Jesus resistiu, gente? Foi com a palavra. Foi com a palavra. A Bíblia fala que as nossas palavras têm poder. Aí pensa comigo, gente, se as nossas palavras têm poder, imagina quando a gente usa as palavras de Deus. O poder é potencializado. É isso que as pessoas não entendem e é por isso que as pessoas perdem. Por quê? Porque elas não conhecem a palavra, elas não conhecem os seus direitos, elas não conhecem o que Deus deixou para nós na Bíblia e acaba aparecendo. Quando o diabo falou para Jesus assim, né? Lança-te daqui, porque está escrito, né? Que Deus dará ordem aos teus anjos para te guardar. Aí Jesus falou assim, mas também está escrito isso, isso e isso. Só que o que acontece? Quando o inimigo sopra nos nossos ouvidos, a gente não tem o mais. Por que a gente não tem o mais? Porque a gente não procura conhecimento. A gente só quer saber das coisas rasas. De ficar rolando o feed, de ficar o dia todo assistindo Netflix, de ficar o dia todo assistindo novela. Eu quero aproveitar o meu dia de folga. Eu tenho esse direito. Gente, eu também tenho dias que eu falo assim, eu não quero saber de vídeo, eu não quero saber de aula, eu não quero saber de nada hoje. Hoje eu vou só colocar música aqui, eu vou fazer minhas coisas só com música. Hoje, por exemplo, foi um dia desses. Que, mais ou menos, no começo do dia eu fui e coloquei algumas coisas para estudar e depois eu falei assim, não, já estudei o suficiente, agora eu vou relaxar minha mente. Tá tudo bem, mas você fazer isso todo dia, você está poluindo a sua mente, porque você não está colocando nada que agregue à sua vida. E aí a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você não tem conhecimento da verdade, e quando eu falo verdade, gente, eu não estou falando só da Bíblia, não. Tem vários assuntos que a gente pode se interessar, se aprofundar, mas a gente quer viver o quê? Só no raso. É por isso que as pessoas não avançam, porque elas querem viver só no raso, no imediatismo, naqueles vídeos de 30 segundos, sabe? Que não agreguem nada na vida. E aí depois a gente fica se perguntando, nossa, por que a minha vida não cresce? Por que todo mundo rompe e eu não consigo romper? Mas você já parou para pensar como é que está sendo a dinâmica da sua fé? Será que você já parou para pensar como é que está sendo a sua vida? O que você está fazendo com a sua vida? Tem um vídeo aí que está rolando no Instagram que fala sobre desde o Washington, né, o passo a passo do que ele faz no dia a dia dele. E isso, esse hábito dele, eu aprendi já tem um tempinho, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de notícia ruim, né? Fulano morreu. Imagem de gente morta no chão. Gente, eu sempre odiei isso, sempre odiei. E já faz um tempo, né, que eu nunca gostei também de jornal, eu só gostava mais de jornal nacional. Né, que contava a história, as notícias mundiais, né, nacionais,
e focava mais em notícias realmente, né, que agregava conhecimento geral. Mas aqueles noticiários de meio-dia e tal, da manhã, que só conta tragédia, só conta coisa ruim, eu sempre odiei esses noticiários. E de um tempo pra cá, depois que eu comecei a expandir a minha mentalidade, eu deixei de assistir totalmente. Nossa, Carla, você virou leiga? Não, gente, tem tantos outros meios da gente procurar conhecimento, né, conhecimentos gerais do que está acontecendo no mundo, sem estar se envolvendo em homicídio, em homem matando mulher, e roubo e assalto. Porque quando a gente coloca isso na mente, a fé não pode prevalecer. A gente não deixa espaço para a fé. A gente não deixa espaço para o que o Deus fala. Então, assim, quando a gente começa a mudar a dinâmica do nosso dia a dia, do que a gente pensa, do que a gente fala, do que a gente ouve, do que a gente vê, a nossa fé é fortalecida e as coisas começam a fluir. Gente, é tão bom quando a gente tem conhecimento, porque a nossa mente se expande e a gente começa a abrir os olhos espirituais. Porque quando a gente entender que a nossa vida, antes de vir para o material, ela passa pelo reino do Espírito, a gente vai destravar a nossa vida totalmente. A Bíblia fala, tem um versículo que fala assim, ó, que a nossa briga não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas contra todos os principados e potestades. Isso significa o quê, gente? Que antes de tudo acontecer aqui, sendo você cristão ou não, tudo passa pelo reino espiritual, para depois chegar na sua mão. Quando você entender isso, você vai começar a se policiar em tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você dá atenção. E você vai ver, quando você coloca a sua mente para coisas boas vão acontecer. E isso não é papo de motivacional não, gente. Não confie só no que eu estou falando aqui, não. Põe em prática para você ver. Porque o que acontece? Ó? Por que as pessoas falam assim, mas eu penso positivo o dia todo e as coisas não acontecem? Sabe por quê, gente? Você pensa positivo 5 minutos, mas o dia tem 24 horas. E o resto do dia, o que você está colocando na sua mente? O que você está colocando diante dos seus olhos? O que você está colocando diante dos seus ouvidos? E isso também faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Tem um outro vídeo também que eu estou preparando, que eu vou falar sobre as músicas. E eu vou dar um spoiler aqui para vocês sobre isso. Quando eu era criança e adolescente, o meu pai, ele gostava... Meu pai, ele tinha... Ele tem, que ele é vivo, meu pai é vivo, graças a Deus. Ele tem um gosto musical muito diversificado. E ele sempre vê de tudo. Reggae, música romântica e por aí ia. E, gente, eu prestava atenção, gente, desde aquela época, antes de entender sobre a mentalidade, eu já começava a observar o meu comportamento. E sabe o que acontecia? Meu pai, ele tinha épocas que ele gostava de ouvir Bruno e Marrone e Ana Carolina, né? Não sei se o pessoal da atualidade vai lembrar, né? Principalmente de Ana Carolina. Mas antigamente, meu pai gostava muito de ouvir. E eram músicas românticas, sim, né? Mas músicas que me traziam uma tristeza tão grande, gente. Uma tristeza, uma angústia dentro de mim. E eu ficava assim, por que eu tô assim? E eu me perguntava, eu sempre fui muito de me perguntar. Sempre fui muito de fazer perguntas para mim, para Deus, sabe? Eu ficava assim, por que eu tô assim? Sabe? E aí o que acontece? E aí eu comecei a perceber que era por causa da música. Que é o que todo mundo fala hoje, sobre a energia. A minha energia começava a baixar e eu não conseguia entender. Só que depois eu comecei... Aí quando eu fui crescendo, né? Só na idade, porque o tamanho só no salto. O que aconteceu, gente? Eu comecei a perceber que aquele tipo de música me trazia tristeza, me trazia angústia. E eu comecei a falar, não, eu não quero mais colocar isso na minha mente. Aí quando meu pai colocava essas músicas, eu tentava driblar minha mente. Como? Eu ia fazer outras coisas, eu
colocava, tipo assim, pensamento em um hino da harpa, né? Que eu sabia, ou qualquer outro hino que eu gostava. Por quê? Para tirar minha atenção daquilo ali, para tirar aquela angústia. Porque, gente, tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, tudo que está à nossa volta contribui para o nosso subconsciente operar em nossas vidas. E a nossa vida, ela é 95% regida pelo nosso subconsciente. O que é isso, Carla? Também, isso também vai ser outro assunto de vídeo. O que é isso? É 95% regida pelo nosso consciente. Tudo aquilo que a gente já aprendeu, tudo aquilo que já está gravado. É por isso que às vezes a gente fica se perguntando, por que isso está se repetindo na minha vida? Porque o nosso subconsciente já gravou e ele só está repetindo como um CD. Tá bom? Então assim, ó, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê. Coloque coisas boas diante de você para você manter a sua positividade, sua energia positiva e você manter a sua fé acesa, sem oscilar, tá bom? Um beijo para vocês. Esses vídeos que eu prometi para vocês aqui agora, eles já estão sendo finalizados e eu vou mandar para vocês aí no canal e vocês vão ver como isso faz toda a diferença nas nossas vidas, tá bom? Um beijo, muito obrigada por tudo, se inscrevam, compartilhem, comente, gente, comente, pode perguntar, pode dar spoiler do vídeo, o que vocês quiserem. Comenta aqui que eu respondo, manda um coraçãozinho para todos vocês, tá bom? Muito obrigada por tudo, um beijão para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.